Graças a paz, meus queridos irmãos. É um grande privilégio poder voltar a pregar a palavra do Senhor à Igreja Presbiteriana de Carvalho, mesmo que seja pelo online, pelo canal do YouTube. É um grande privilégio poder partilhar a palavra do Senhor com a sua vida. Então, desde já, eu gostaria de cumprimentar a você e toda a sua família e que a maravilhosa graça do Senhor Jesus venha abundar em toda a sua casa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar 2 recados à igreja. Primeiro, não voltaremos como havíamos pensado em abril, pois anteriormente pensamos que pelo menos a ceia do Senhor, ao primeiro domingo do mês, seria possível fazer aqui na igreja de forma presencial. Contudo, com o agravamento da doença e da pandemia no estado de São Paulo, em conversa com o conselho da Igreja Presbiteriana em Carvalho, foi decidido que não voltaremos às atividades presenciais tão cedo. Não há, então, nenhuma data prevista para a volta da igreja de forma presencial. Tá? Então, não haverá ceia no primeiro domingo do mês de abril. Bom, então, por hora, todas as atividades da igreja estão suspensas até segunda ordem. Segundo, eu quero dar um recado agora para os dizimistas da casa do Senhor. Você que é dizimista fiel e tem um costume de fazer o seu depósito ou de trazer o seu dízimo aqui na secretaria, eu peço que você não venha até o dia 5. Do dia 5 em diante, você será muito bem-vindo. Por quê? No momento, nós estamos passando pelo feriado prolongado municipal. Portanto, a secretaria estará fechada nessa semana que seguirá, abrindo a partir do dia 5 de abril em diante. E vocês que são dizimistas fiéis e têm a facilidade de fazer o dízimo, de devolver o dízimo ao Senhor, por meio do Pix ou por meio de contas bancárias de forma online, é encorajado que vocês façam. Por conta que não haverá nenhuma atividade física presencial tão cedo, então hoje a nova modalidade de devolver o dízimo ao Senhor é por forma online ou na secretaria, combinando com a Elza para que não haja aglomerações, tá bom? Então são esses 2 recados e seguimos com as nossas atividades online, publicando pregações, aulas e durante a semana fazendo aulas online, ao vivo, com os irmãos da igreja, certo? Então, para a mensagem de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção no livro da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz: Orai sem cessar. Orai sem cessar. O grande tema que eu quero tratar com você hoje é o seguinte: por que devemos orar se Deus já sabe e governa todas as coisas? A oração é um assunto muito difícil de ser tratado. Não é um assunto fácil. E ao mesmo tempo é o assunto central na vida do crente. Calvino, ele vai dizer que a oração é o principal exercício da fé. A oração, ela está acima da leitura da palavra. A oração está acima de qualquer outro exercício espiritual que o crente venha a fazer. Então, não é fácil, por ser o maior assunto, por ser o coração da vida do crente. Então, não é nada fácil tratar desse assunto. Às vezes, irmãos, penso que não há talvez nenhum assunto ligado à vida cristã que cause tanta perplexidade como a oração. Você pode ver isso no relato dos discípulos com Jesus, quando eles chegam até Jesus e falam: Mestre, ensina-nos a orar. Porque não é um assunto fácil. E a questão é, para todo cristão que leva a sua vida cristã a sério, sabe e se preocupa com as dificuldades que há em cultivar uma vida de oração. E uma dessas dificuldades, são várias, eu quero hoje pontuar uma,
é a seguinte temática: por que orarmos? Por que é necessário o crente ter uma vida de oração se Deus sabe e governa todas as coisas? Ou seja, por que orar se Deus é soberano? Normalmente, a igreja de Carvalho conhece o meu estilo de pregação. Eu costumo pregar de forma expositiva. Eu pego o texto dentro do seu contexto, exploro as problemáticas ali do contexto imediato, então eu trago o ensino do texto à luz do seu contexto para a igreja. Contudo, hoje, de forma especial, visto que nós estamos passando por um momento delicado, um momento de sofrimento, e às vezes as pessoas se perguntam: para que orar se Deus ele governa até mesmo a pandemia? Então eu não vou orar, eu vou esperar Deus, se assim lhe aprover, cessar a pandemia. Então, por conta disso, eu vou tratar o texto de forma temática. Eu vou pegar essa afirmação de Paulo, orai sem cessar, e trabalhar essa dificuldade que hoje os crentes enfrentam em conciliar a soberania de Deus e o dever de orar sem cessar. Então eu vou ver com vocês alguns textos e algumas passagens das Escrituras que reforçam e nos ensinam o dever de orar sem cessar, tá? Apesar da soberania de Deus. Então, esse tema sobre a soberania de Deus, primeiro deixe-me definir o que viria a ser a soberania de Deus. Soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. A supremacia que dá a ideia de um rei poderoso. Então, o exercício de um rei poderoso é chamado de soberania. Então, sendo infinitamente elevado acima de todas as criaturas, Deus é o Altíssimo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Ele age como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo e nem impedi-lo. Assim, sua palavra declara expressamente, Isaías 46, 10. Meu propósito permanecerá em pé. Eu farei tudo o que me agrada. Então, o sentido da soberania divina é que Deus, de fato, é Deus. Pink fala isso, né? Um autor chamado A.W. Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, ele fala exatamente isso. A soberania é o fato de que Deus mostra que Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer e Ele está no trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas acontecerem segundo o propósito da sua vontade, segundo Efésios 1:11. A doutrina da soberania nos mostra Deus exercendo o seu poder e operando no tempo o seu decreto. Deus decretou todas as coisas que haveriam de acontecer. E a soberania é Ele executando cada um dos seus decretos feitos na eternidade. Diante disso, diante dessa doutrina maravilhosa e majestosa da soberania de Deus, surge a pergunta: por que devemos orar se Deus é soberano? Por que Paulo me fala nesse texto, orai sem cessar, se Deus já sabe todas as coisas? Se Ele é onisciente e sabe até mesmo aquilo que eu vou falar muito antes de eu abrir a boca, conforme Mateus 6:8. Então, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com vocês um problema que há no determinismo. O determinismo é a posição daqueles que negam o valor da oração. O determinismo, por sua vez, argumenta que Deus conhece todas as coisas e que tudo que acontece, acontece segundo o resultado da sua soberana vontade. E, portanto, certamente não adianta o crente gladiar com Deus em oração. Deus é onisciente, dizem eles. Ele sabe tudo. Ele é o soberano Senhor do universo. Nada acontece fora da sua vontade e do seu controle. É uma atitude que considera a vida e tudo o que acontece neste mundo. Olha só, o determinismo é uma atitude que considera tudo o que acontece no mundo como um processo rígido, hermético e evidente da soberania de Deus. Por isso, não adianta orar. Esse é o determinismo. Deus decretou todas as coisas
ele rege a história, logo você orando ou não, Deus fará com que seus propósitos cumpram aquilo que ele determinou. Como podemos resolver esse problema que o determinismo levanta? Porque, como eu disse no começo, a soberania é um ensino bíblico. É um ensino bíblico que Deus decretou todas as coisas que haveriam de acontecer. E que o exercício desse decreto é soberano. E ninguém há que possa lhe deter a mão. Como resolvemos isso? E como que a Bíblia, ao mesmo tempo que fala sobre a soberania de Deus, me fala que eu tenho que orar, me colocar de joelhos em situações de sofrimento. E o texto me fala que orai sem cessar. É uma ordem. Orai sem cessar. O bom princípio para você entender essas tensões que há na Bíblia é o seguinte: não se escravize, não se deixe escravizar pelas suas teorias ou pela lógica da sua vida. Não deixe seu entendimento pessoal reger aquilo que a Bíblia deve falar. Aqui é o seu entendimento pessoal. E aqui é o que a Bíblia diz. Sempre na vida do crente, a Bíblia fica acima do entendimento pessoal e da lógica. Tá? Por quê? Há coisas na Bíblia que são suprarracionais. Há coisas na Bíblia que extrapolam a nossa razão. E quando a Bíblia ela afirma duas coisas que são igualmente verdadeiras, mas que pela lógica eu não consigo conciliar, eu tenho que deixar em suspensão essa crise, essa tensão, e analisar e acreditar tanto na verdade do dever da oração, quanto na verdade sobre a soberania de Deus. Essa é a metodologia do cristão. Ainda que eu não concilie, a Bíblia rege o meu pensamento e meu entendimento da realidade. Portanto, vamos ver como que a Bíblia ensina-nos ou responde a seguinte pergunta: por que então devemos orar? Então eu levantei o problema do determinismo em primeiro lugar, vimos ali a problemática que ele levanta, e a solução que eu proponho juntamente com os gigantes do passado, homens de Deus, é o seguinte: estude as duas coisas e creio nas duas coisas. Deus é soberano e decretou todas as coisas, e eu devo orar. E por que a Bíblia me diz que eu devo orar? É sobre isso que eu vou falar nesse segundo ponto. Então, em primeiro lugar, as Escrituras. Por que devemos orar? Primeiro, porque as Escrituras dão um lugar proeminente para a prática da oração. Nas Escrituras aprendemos a importância da oração, tanto por preceito como por exemplo. Preceito e exemplo. As Escrituras dão uma proeminência muito grande na oração, por preceito e por exemplo. Vejamos primeiro por preceito. O texto que lemos em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: e Paulo encoraja aqueles crentes e nos encoraja hoje a orar sem cessar. Jesus, em Lucas 18, versículo 1, diz: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Tomai também o capacete da salvação. Olha o que Paulo diz em Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que eu faço isso, Paulo? Com toda a oração e súplica por todos os santos. Então, a esperança da salvação futura e tudo mais protege a mente como o capacete. O capacete de salvação é isso. É eu aguardar na esperança futura que eu serei salvo. E isso me funciona como um capacete que me protege de todos os dardos inflamados de Satanás. Os cristãos, por sua vez, eles, juntamente com esse capacete, eles se fortalecem na oração. Isso é interessante. A palavra nunca é divorciada da oração. A oração e a palavra elas são unidas. Elas não se divorciam. Ambas são ordenadas por Deus como preceito para o equipamento essencial da vida cristã.
Eu tenho que ter o capacete da salvação, a espada da palavra, mas se eu não tiver o conjunto com a lubrificação da oração, não funciona. Esse é um dos preceitos. Há vários preceitos. Pontuei alguns. Vejamos agora exemplos. Além disso, não somente mediante preceitos, nós vemos também exemplos dos mais variados. Olha só os patriarcas, homens que falavam com Deus. Olha os salmos, a maior parte dos salmos são orações dirigidas a Deus. São conversas dirigidas a Deus, ou seja, orações. Olha os livros proféticos. Você pega o Antigo Testamento, a abundância de exemplos de vidas voltadas à oração. Os apóstolos oravam. E acima de todos os exemplos, o Filho de Deus orava. O Filho de Deus orava. Olha só. Vemos que a Bíblia nos ensina a orar, elas concita-nos a orar, e no sentido pleiteia conosco para que oremos. Portanto, seja qual for a sua ideia sobre a soberania de Deus e da relação com o homem, você tem que levar em conta o ensino das Escrituras. Isso é muito importante. Eu tenho um problema filosófico de lógica. Para que eu devo orar se Deus é soberano? É o caminho errado. Não vá pela lógica, vá pelo ensino das Escrituras. O que as Escrituras ensinam claramente. E você verá que elas ensinam de forma abundante, seja por preceito ou por exemplo, que nós devemos orar. Nesse sentido, a oração deve constituir uma parte importante da vida de qualquer crente deste mundo. Deus nos levará a orar, porque a oração é o meio designado por Ele, assim como são a fé e o arrependimento. Deus poderia nos salvar com um estralar de dedos, mas não, Ele colocou meios. Arrependimento, fé, ou melhor, fé e arrependimento, e depois uma vida inteira de oração e santificação e tudo mais. Paulo aqui nos encoraja, orar sem cessar. As Escrituras nos encorajam. Veja Estevão, à beira da morte, ele orou. Ele orou. Mas em segundo lugar, então vimos em primeiro lugar, por que devemos orar? Porque a Bíblia dá uma proeminência à oração, tanto por preceito como por exemplo. Mas em segundo lugar, as Escrituras ensinam que quanto mais santificada é a pessoa, quanto mais piedosa, ou seja, piedosa, lembre-se, quanto mais amor essa pessoa tem a Deus e as coisas de Deus, mais tempo essa pessoa passa em oração. Observe os homens e as mulheres das Escrituras. Aqueles que amavam a Deus eram homens e mulheres de oração. E eu vou até mais além. Olha a história da igreja. Grandes homens e mulheres de Deus no passado. Os gigantes que foram personagens principais ali dos grandes avivamentos, seja no país de Gales, na Inglaterra, ou nas Novas Américas, nos Estados Unidos. Estude os avivamentos e você verá que sempre Deus despertou homens e mulheres de oração que antecediam os avivamentos. Olha uma mulher chamada Susanna Wesley, mãe de John e Charles Wesley. Susanna Wesley diz aos seus filhos que ela orava 2 horas por dia. Ela organizava a vida de uma tal forma que desse tempo para que ela orasse. Olha só, quando pequenos, John Wesley e Charles Wesley muitas vezes observavam a mãe orar. Quando não conseguia encontrar um lugar em que pudesse ficar só, Susanna Wesley colocava o avental por cima da cabeça e orava em qualquer lugar que estivesse. Quando fazia isso, todos os filhos sabiam que era hora de ficarem quietos e calados até ela terminar. E aí eles ficavam, porque se não ficassem, eles tomavam uma surra. Isso que diz a biografia, né? Olha só, então,
Veja como que a oração fazia parte desses homens de Deus. E depois você vai ver o que Deus fez na vida desses homens. Charles Wesley escrevendo inúmeros hinos para a glória do Senhor. John Wesley sendo um grande pregador do avivamento na Inglaterra. E eu volto agora trazendo novamente o exemplo do nosso Redentor. Olha Jesus Cristo, irmãos. Leia os evangelhos. Lembre-se, olha o tópico que nós estamos trabalhando. Quanto mais santificado for a pessoa, mais essa pessoa sentirá necessidade de ter uma vida de oração. Qual foi a pessoa mais santa que viveu neste mundo? Senhor Jesus. Olha a vida do Senhor Jesus. Na madrugada, ele orava. Olha em Marcos, capítulo 1. Jesus, ele está orando de madrugada. Ele sai da cidade. Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 39. Ele sai, ele se desvencilha da multidão para se encontrar com Deus. Ele ensinou as pessoas a vida de oração, a ponto das pessoas, os seus discípulos chegarem até ele e falar: Senhor, ensina-nos a orar. Diante do túmulo de Lázaro, ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, mas antes ele orou, conforme João 11:41. Ele orou antes de subir ao Getsemane. Veja lá João 17. Ele orando por ele, pelos seus discípulos e para todos aqueles que haveriam de vir a ele, por meio da pregação. A maior oração registrada nas Escrituras, João 17. Ele orou na cruz, irmãos. Ele orou na cruz, prestes a morrer. Ele orou ao Pai. Portanto, quanto mais santificada for a pessoa, mais necessidade ela terá de ter uma vida de oração. Terceiro, então vimos que as Escrituras dão uma proeminência à oração por preceitos e exemplos. Segundo, quanto maior for a santidade da pessoa, mais necessidade ela terá de ter uma vida de oração. E em terceiro lugar, as Escrituras ensinam que a oração expressa a relação entre o Pai e o seu Filho. Olha que coisa linda. As Escrituras testificam essa realidade. Paulo diz em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E assim ele continua: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. Irmãos, a adoção é o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele nos escolhe, nos convoca para si e nos dá o privilégio de sermos feitos seus filhos. Olha, por meio da adoção somos inseridos na família de Deus. Embora nós tenhamos perdido no Éden esse privilégio de ser parte de Deus, da família de Deus, por meio da adoção, Deus restaura o nosso estado e nos coloca de uma situação miserável com agora uma situação de união feliz com Deus. E aí eu te pergunto: que filho não fala com seu pai? É interessante você prestar atenção nisso. Pega um homem que não tem uma vida de oração, uma pessoa que não tem uma vida de oração, você verá o problema dessa pessoa, que ela não considera ou não conhece o Todo-Poderoso como seu pai. A oração, irmãos, é a expressão da realidade da adoção. Ou seja, a oração, ela testifica que eu fui inserido na família de Deus. O hábito da oração em particular e a constante comunhão com o Todo-Poderoso são fortes indicadores que o Espírito Santo começou uma obra em mim. Portanto, sendo assim, devemos ser como a criancinha que depende do Pai. E isso eu mostro por meio da oração. Quarto lugar. Então, além das Escrituras colocarem a oração em proeminência, além de que uma pessoa, quanto mais santificada, ela ora. Terceiro,
A oração é a expressão da nossa adoção. Ela expressa o relacionamento de um filho para com seu pai. Mas em quarto lugar, as Escrituras ensinam que Deus se deleita em ouvir o que Ele já sabe. Olha que coisa maravilhosa! Deus se deleita em ouvir coisas que Ele já sabe. Olha só o que a Bíblia diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo 2, 23 e 25. Deus sabia que os filhos de Israel estavam passando por um momento difícil? Sabia. Mas a Bíblia diz que ele ouviu a oração daquele povo e atendeu a sua condição. Há muitas pessoas que zombam, irmãos, e tentam desencorajar as pessoas que oram, dizendo: Deus já sabe tudo, não precisa orar, você não é assistente do Todo-Poderoso. Contudo, se isso fosse verdade, teríamos que negar a própria Escritura, pois nela vemos que falar o que Deus já sabe é uma parte essencial da oração. Deus decretou fazer muitas coisas para o seu povo, mas a chave para que esses decretos aconteçam é a oração. Deus decidiu assim. Ele poderia fazer sem os meios, mas Deus, por vezes, se vale dos meios. Quantas vezes Jesus entrou no barco e foi de uma extremidade a outra? Ele se valeu do meio, do barco. Mas ele poderia ir andando sobre as águas. Então, Deus poderia fazer todas as coisas sem oração, mas ele decidiu fazer, mediante a oração. E se eu não creio nisso, eu não creio no que a Bíblia diz. Leia os Salmos. Deus, ele é Pai, ele não é uma máquina. Ele gosta de ouvir a oração dos seus filhos. Esse é o propósito que nós lhe falemos. Portanto, não tenhamos medo de falar a Deus o que Ele sabe. Ele ama nos ouvir. Não diga, portanto, que Deus é onisciente, visto que Ele conhece todas as coisas, eu não vou orar, eu vou simplesmente esperar. Não! Ele gosta de te ouvir, meu irmão. Ele gosta de ter uma comunhão com você. Ele se deleita em ser o seu companheiro. Poxa! Já parou para pensar nisso? Tente ligar para o presidente da República e veja se você consegue. Mas agora, se você nesse exato momento dobrar os seus joelhos e orar ao Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele te ouvirá. Por fim, as Escrituras nos ensinam que a oração molda o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso orar não para mudar a vontade de Deus, mas para mudar o meu coração. Nosso objetivo na oração nunca deve ser mudar o coração de Deus. Isso seria um insulto. A vontade de Deus é sempre perfeita e Ele é um Pai amoroso. Antes, nós devemos ir a Ele para descobrir a sua vontade, revelada de acordo com os princípios da palavra de Deus, e assim ter o coração transformado. Por isso que nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Em nossas mais sinceras petições, não trazemos a vontade de Deus para a nossa vontade. Isso é muito importante. A oração mais sincera não traz a vontade do Todo-Poderoso sendo para que eu possa manipular. Não. A oração sincera do crente eleva o coração até Deus, para que Deus molde o coração à sua vontade. É a mesma coisa como um navio que está preso ao porto. O navio pode caminhar até um ponto, mas se ele tem uma corda prendendo no porto, ele vai permanecer e vai voltar ao porto. De maneira nenhuma ele leva o porto consigo. Não, é o navio que volta ao porto. E é a mesma coisa com o nosso coração. Não é nós que levamos Deus à nossa vontade, é Deus que nos traz a sua vontade.
ao centro do seu querer. Nós não causamos mudança em Deus, mas é Deus que causa mudança em nós. Isso não significa que você não deva pedir a Deus, fazer seus pedidos, faça os seus pedidos, abra o seu coração diante de Deus. Olha lá, Gênesis 15, Abraão tinha seus medos, seus temores, ele abriu o seu coração diante de Deus, e Deus o acalmou. Você tem que orar assim: Deus, eu sou pequeno, sou finito, não entendo, eu gostaria disso, mas se não estiver de acordo com a sua vontade, eu me submeto como um filho se submete ao seu pai e aceito tudo o que vier das tuas boas mãos. Portanto, faça seus pedidos, mas sempre sabendo que devem ser de acordo com a vontade soberana de Deus. Por que devemos orar se Deus é soberano? Porque a Bíblia ensina. Porque a Bíblia dá uma proeminência à oração, seja por preceito ou por exemplo. Segundo, devemos orar a Deus, porque quanto mais santificada é a pessoa, mais ela sentirá a necessidade de orar. Terceiro, as Escrituras ensinam que a oração expressa o relacionamento de um pai para com seu filho. Quarto, as Escrituras ensinam que Deus se deleita em ouvir a nossa oração. E quinto, as Escrituras nos ensinam que a oração molda o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Eu termino citando um grande pregador e um profícuo escritor do século XVII, que ao olhar o descaso da igreja em seus dias, ele diz as seguintes palavras em um de seus sermões escritos: por que nos dias atuais acontece que a palavra pregada não realiza mais obras maravilhosas? No início da propagação do Evangelho, lá em Atos, apanhava-se na rede um número tão grande de peixes a ponto dela romper. E, por ocasião da primeira reforma, que levou à ruptura com o papismo, o reino de Deus experimentou extremo ardor. Mas agora, aquele que era profano continua profano. Agora nós pregamos e aqueles que são cegos continuam cegos. Os orgulhosos continuam orgulhosos. Qual é o problema? Por acaso a palavra de Deus não é tão forte como antes? É sim, diz ele. Mas o zelo do povo de Deus se esfriou. Não há mais orações fervorosas. Esse relevado respeito pelos meios de graça. Os homens já não sentiam mais os céus, não dando descanso a Deus, nem dia nem à noite. Antes os irmãos, eles oravam de dia e de noite, era como se eles não dessem descanso a Deus, faziam vigílias, oravam, eram pessoas fervorosas. Mas e hoje, irmãos? Não oramos mais por salvação de almas. E de fato, o espírito de oração é verdadeiramente um fidedigno precursor de misericórdias espirituais a serem concedidas. Não há avivamento, não há fortalecimento espiritual que não seja antecedido por fortes orações. O meu desejo é que você repense nesse momento na sua vida. Reflita, como está a sua vida de oração? Será que é a pandemia que está lhe causando fraqueza? Ou é porque por causa da pandemia você se deixou levar e negligenciou a sua vida de oração? A oração é falar com Deus e alimentar a alma. Como que está a sua alma? Faminta? Você tem cuidado da sua alma como você tem cuidado do seu corpo? Lembremos de que as misericórdias do Senhor só podem ser experimentadas por pessoas que têm uma vida de oração. Orai sem cessar. Essa é a instrução do Senhor para o seu povo no dia de hoje. Deus abençoe.